Tem sido constante aqui os meus esforços em te ajudar a te trazer informações para que você fique muito, muito atento às desinformações, às fake news. Brinco até que existem as redes de fake news oficial. Eles são os donos da verdade. Mídias tradicionais como Folha de São Paulo, UOL, Estadão, Globo, CNN, Band, antagonista, ou mesmo que seja uma mídia mais nova, mas que seja ligada a jornalistas já antigos, bem acostumados a acreditar mesmo que eles são os responsáveis por moldar a opinião pública. Muitos deles não estão ali para dar notícia, e sim para transformar a sua mentalidade e conduzir o seu pensamento para uma linha que defenda, que a corrobore, que ajude com aqueles que os mantêm, e os mantêm com muito, muito, muito dinheiro. Não é pouco dinheiro, não. Não é por mixaria, não. Esses caras, eles têm essa ideologia deles, que é a ideologia do dinheiro, que aí se transforma em alguma outra coisa qualquer que possa ajudar a arrecadar mais. Eu não sei dizer quais pessoas dentro desses órgãos são assim, e se o órgão inteiro, ou se a empresa inteira. Eu não estou fazendo uma acusação generalizada, mas sim, eles acreditam, isso é um fato, independente de receber dinheiro ou não, que eles são os responsáveis por moldar a opinião pública. Isso é uma coisa bastante absurda. E aí, para corroborar um pouco mais com o que eu estou te falando, eu vou deixar aqui na descrição o link de um filme que está gratuito no YouTube, legendado. Você vai poder assistir, caso não tenha um bom inglês, vai poder assistir normalmente, mas que é um documentário até bastante, vamos dizer assim, realista. Eu sempre faço essa observação quando eu menciono indicações de filmes e documentários. O filme com certeza não retrata a realidade, mesmo que seja baseado em fatos reais, tá? E o documentário é o que mais se aproxima da realidade, mas o que não o impede de ser usado como ferramenta de manipulação. Então você não pode acreditar ferrenhamente nem em um e nem em outro, mas serve como parâmetros para você até depois dar uma pesquisada, caso se interesse, para verificar o que de fato ali corresponde ou não com a realidade. É claro que o documentário é o que mais se aproxima, mas não podemos acreditar cegamente nisso. Então eu vou deixar aqui, chama Winter on Fire, né? Em português parece que a tradução ficou para Ucrânia em chamas. Vai te dar alguns parâmetros históricos a respeito do que vem acontecendo na Ucrânia, como que é a história desse país, qual a relação dela com a Europa e com a União Soviética, ou a Rússia, como queira chamar, desde lá dos primórdios. E aí você vai poder entender um pouquinho mais, mas confesso para você assim que se você não ficar atento, vai também te embaralhar a mente. Uma das fake news que anda acontecendo aí, linkando agora com o começo do vídeo, eu vejo posts de gente acreditando que a desinformação criada pelo Putin, da Rússia, de que ele está combatendo a nazificação da Ucrânia, que a Ucrânia está passando por um processo de nazificação. Na Europa, quase como um todo, o que se vê são pequenos grupos ali tentando resgatar aquela ideia de nazismo. Sempre tem um grupinho aqui, outro ali, de gente muitas vezes bem desinformada e bastante preconceituosa, acreditando que o nazismo teve alguma coisa de interessante ou de bom ali. Não teve. Mas esses grupos, eles não tomam força suficiente. E em todos esses países eslavos ali, leste europeu, e até alguns países como a Alemanha, por exemplo, que eu já não sei se está quase no meio da Europa ali, então não sei se pode ser considerado leste europeu, mas que são países que, quando vai ver, tem alguém lá fazendo uma apologia ao nazismo. Isso não é o suficiente para você dizer que o país inteiro está se nazificando. Então essa desculpa do Putin é uma mentira. E aí tem gente que vai e copia posts de outros lugares e coloca como se aquilo fosse uma verdade. Está caindo numa fake news. Só para você ter uma ideia como é certeza de que isso é uma mentira grande, o próprio presidente, o Zelensky, ele é um judeu. Como que um judeu vai ser antissemita e nazista? Puta, tá difícil de engolir essa. Essa fake news, na verdade, com um pouquinho de informação, é fácil de você perceber que é uma coisa absurda. O que não nega o fato de que de lá dentro do país tenham pequenos grupos que defendam essa porcaria toda, certo? Uma coisa, eu já avisei aqui várias vezes que no livro do Mihai Pachepa, ele informa isso, que as fake news
que as artimanhas para desinformar a população, elas são baseadas às vezes em fatos reais. Sempre dou o mesmo exemplo, o cara te vê indo num lugar e ele pega você ali e diz que dali aconteceu uma conspiração. O único fato verdadeiro é que você esteve no lugar, só isso, o resto é tudo mentira. E aí ele se utiliza de uma foto, de alguma coisa que te coloca na situação e diz que ali aconteceu algo, que muitas vezes é tudo mentira, 100% mentira. Então assista o documentário, ter a oportunidade, é mais uma possibilidade de você se informar um pouco mais, mas confesso assim, é mais confuso do que parecia. Se 80% do documentário ele realmente retrata uma realidade, essa realidade está bem confusa. O país, ele já sabia que o país está entre os mais corruptos daquela região, né? Aliás, corrupção infelizmente é um mal que assola a humanidade, e ali parece que corrupção, questões raciais, questões de liberdade, de democracia, que é uma coisa que o Oriente não entende da maneira como a gente entende. É comum você encontrar orientais que acreditam que é justo que o governo decida o que ele vai fazer da vida dele, se ele pode viajar ou não. A gente aqui acha um grande absurdo. Ninguém vai decidir por mim o que eu vou fazer. Isso é um espírito de liberdade da qual boa parte do Oriente não tem. Logo fica difícil da gente entendê-los e eles nos entender na mesma dimensão. Mas enfim, o fato é que a gente não pode deixar que esse totalitarismo, que essa ditadura se expanda. A tentativa deles é de enfraquecer o Ocidente com políticas identitárias, questões raciais, não sei o quê. A Alemanha está desarmada. Quem diria? A Alemanha é uma potência econômica e não é uma potência militar. Ela está desguarnecida. Se hoje a Rússia resolver atacar a Alemanha vai passar maus bocados. Quem diria isso? E obviamente que eu sou a favor de que a pessoa ou o país tenha o direito de se armar para se defender. Daí o limite da violência, sinceramente, está mais fácil o cara sofrer violência se ele estiver desarmado do que o contrário. Mas é uma opinião particular minha, né? Eu defendo que quem queira comprar arma que tem esse direito. Eu não vou ficar esticando esse assunto. Já está mais que óbvio que se você não entendeu ainda que uma pessoa desarmada ela é vítima fácil, é presa fácil, e sim, o predador dorme com fome quando a vítima está armada. Mas não é o tema desse vídeo. Assista o documentário para que te ajude a formatar um pouquinho melhor as ideias a respeito dessa guerra, que é só mais uma guerra insana. Obviamente a gente deseja a paz, e a melhor maneira que a Ucrânia poderia ter feito para poder se defender era ter mantido suas armas nucleares. Ah, mas que absurdo, não sei. Mas ninguém ataca país com uma arma nuclear. É simples assim, tá? Então a Rússia estaria respeitando muito mais os ucranianos. Agora já foi. O que vai ser desse país daqui para frente está bem difícil, e as retaliações à Rússia nem começaram, apesar de anunciar aí que foram suspensos o SWIFT, que é o sistema de transação de pagamentos e recebimentos internacionais, ainda não aconteceu. E sinceramente não vai afetar muita coisa ou nada. Sinceramente, ninguém vai mexer com a Rússia na mesma dimensão que seria um outro país aí. Obrigado pela sua presença aqui, tendo oportunidade, divulgue esse vídeo, ajude a aumentar a relevância de temas aqui abordados. Tendo oportunidade, clique aí também no sininho, em todas as notificações, para que você receba todos os vídeos assim que eu postar algum vídeo novo. Obrigado e até o próximo.